Eu vou passar a palavra ao nosso irmão Elielton, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai passar por todos eles do 25 ao 34, só para ganharmos tempo. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, somos gratos, Senhor, nesta manhã, pelo privilégio que temos, meu Deus, de estarmos em Tua casa e adorarmos o Teu nome e ouvirmos a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, diante da exposição da Tua palavra e pedimos a Tua graça que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor nos tem preparado esta manhã. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essas palavras de Jesus, elas se encontram naquilo que conhecemos como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa lá no capítulo 5, ele vai até o capítulo 7. E o Sermão do Monte é o primeiro discurso, né, o mais longo também de Jesus, e ele lida com questões éticas de importância fundamental, né, para todas as eras, ou seja, o Sermão do Monte ele é atemporal. E é interessante que, se a gente voltarmos lá no capítulo 5, apesar do versículo 1 do capítulo 5 dizer que havia uma grande multidão ali, Jesus ele direciona aquele discurso que ele está fazendo aos seus discípulos, ou seja, as pessoas que estavam dispostas a segui-lo. Então, apesar da multidão, o discurso é voltado para quem quer seguir a Jesus. E então o sermão ele visa tanto os motivos interiores como a conduta externa, né, daqueles que nesse discurso são chamados de filhos de Deus, e se comprometeram, né, a seguir a ética, né, deste Pai celeste que nos adotou. Então, nesse sermão, Jesus ele ensina muitas coisas a respeito da vida humana e também como termos um bom relacionamento com Deus. Se você perceber alguns versículos, Jesus nos ensina como devemos orar, como devemos fazer ações sociais, como devemos jejuar, ou seja, como devemos ter um bom relacionamento com esse Pai Celeste, né, que nos adota, e entre outras coisas. Então, pouco antes dos versículos que lemos, do versículo 25, pouco antes dos versículos 19 ao versículo 24, Jesus ele
ele pega num ponto crucial e ele começa a falar sobre tesouros. E tesouros, né, é todo o conjunto de riquezas, é tudo aquilo que tem valor para nós. É onde se guardam as coisas valiosas, né, preciosas, enfim. Ou seja, é algo tão apreciado pelo seu proprietário, né, que no capítulo 6, no versículo 21, Jesus diz que aonde está esse tesouro, aí também está o nosso coração, né? E então, portanto, Jesus ele faz uma advertência sobre o ajuntar tesouros na terra, onde pessoas podem invejá-lo, pessoas podem roubá-lo, e se isso não acontecer, né, as traças, a ferrugem irão corroê-lo, né? E, ou seja, sendo assim, Jesus ele diz: não acumuleis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, porque tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é feito pelas mãos humanas, ele está sujeito a se deteriorar, a se corroer, a desaparecer, né? Então, no céu, pelo contrário, Deus vai dizer que aquele que ajunta tesouro ali, ladrões não minam, não roubam, traça, ferrugem não consomem, porque aquilo que é dado por Deus, que é eterno, ele permanece para sempre e ninguém pode tirá-lo de você. Então, fazendo só essa breve introdução para a gente entrar no desenvolvimento do texto. Então, em vista disso, Jesus ele chega ao versículo 25 e ele diz: por isso. Então, por isso, na língua portuguesa, né, é conjunção coordenativa conclusiva. Ou seja, é a conclusão sobre o assunto que Jesus está falando, do versículo 19 ao 24. Então ele diz: por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou quanto ao que haveis de vestir, né? Ou seja, as necessidades básicas de todo ser humano, né? Se alimentar, beber água e se vestir, né? Então ele diz, né? Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus ele não está falando sobre uma ansiedade intrínseca, né, a todo ser humano, da qual ninguém pode escapar, né? Não é essa ansiedade que Jesus está falando. Por exemplo, se alguém vai viajar e fica preocupado com o voo, fica preocupado, né, com os documentos, se está tudo certo, isso quem marca a viagem, né, principalmente se for para fora do país, sabe o quão preocupante é. Meu sogro está lá em Israel por esses dias e eu levei ele até ao aeroporto e ele e minha sogra ela estava muito ansiosa, né? Então, não é essa ansiedade, sabe a ansiedade que quando você vai falar por um grande número de pessoas, para centenas de pessoas e fica ansioso, não é esse tipo de ansiedade que a gente não escapa. Eu, por exemplo, fiquei muito ansioso para estar aqui. Então, não é esse tipo de ansiedade. Jesus ele não é desumano. Ele sabe que isso é natural de todo ser humano, mas Jesus está nos alertando sobre algo muito mais sério e perigoso. Jesus está fazendo um contraste com os bens terrenos que são perecíveis, que nos trazem ansiedade diante daqueles que o buscam como bem maior. Ele está fazendo um contraste com isso, com o contraste com os tesouros do reino, né, que são fontes de paz e que duram para sempre. Jesus não disse que os discípulos não deveriam ter bens. Não é isso que ele está dizendo. O ensino é para que o coração não esteja nos bens. E esse é o motivo de Jesus ter dito no versículo 24: ninguém, se ninguém, não há exceção, né? Então não há exceção, ninguém
pode servir a dois senhores. Ou você ama um e aborrece ao outro, né? Então não há para onde correr. Ninguém, sem exceção alguma, pode servir a dois senhores. A questão é aonde está o nosso coração. O que nós temos amado mais? Então, no versículo 25, Jesus diz assim: por isso, né, por causa dessas coisas, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí ele diz algo interessante: não é a vida dada por Deus, ela não é mais valiosa do que o alimento, e não é o corpo, que também é dado por Deus, mais valioso do que as vestes. Então Jesus ele está construindo um diálogo onde ele está pegando algo que é mais precioso e comparando com algo que é de pequena importância. Está dizendo: a vida que Deus deu a vocês não vale muito mais do que o alimento que vocês ficam ansiosos para ter, e o corpo que Deus também os deu não vale muito mais do que as vestes. Ou seja, se Deus deu o corpo, se Deus deu a vida para vocês, Ele não vai dar o alimento, não vai sustentar com aquilo que é muito pouco diante daquilo que Ele deu, que é muito maior, que é a vida e o corpo. Aí ele começa a usar uns exemplos que é do nosso cotidiano, que nos passa despercebidos. E ele diz no versículo 26, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Então, Jesus ele vai construindo esse diálogo, né, e usando esses exemplos, exemplos que nos diz que exemplos que enfatizam o cuidado de Deus com a natureza. E quando a gente não para observar isso, a gente fica ansioso e questionando coisas que Deus tem sustentado e a gente vale muito mais. Então Jesus diz: observem as aves. Deus tem cuidado delas e vocês valem muito mais do que as aves. Portanto, Deus está cuidando de vocês também. Então, quando a gente olha para a natureza que é sustentada por Deus, a gente deve ter confiança e tranquilidade que Deus está cuidando dos seus filhos, como o Pai Celeste dito por Jesus. Ou seja, né, observem as aves, elas estão apenas vivendo e Deus está cuidando delas, né? Para o Criador a gente vale muito mais. Então, andar ansiosos nesse sentido que Jesus está dizendo só revela que não aprendemos nada com a natureza, né? Com a criação de Deus, pois ela testifica a providência de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus tem tanta soberania sobre todas as coisas que até uma pequena flor é sustentada por Ele. Até aquilo que a gente não repara, né, passa nos despercebido, até um passarinho, ele está sob os cuidados de Deus. E no versículo 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado 40, 50 centímetros. Fala, quem que pode fazer isso? Aí eu gosto de uma tradução também da NVI, que diz que é uma das possíveis, né, traduções, dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem daqui pode fazer isso, irmãos? Ninguém. Então Jesus está nos ensinando que a preocupação ansiosa, ela não muda nada na nossa vida. Ela não resolve nada, porque quem de nós pode acrescentar um dia a mais na nossa vida? Então a preocupação ansiosa, ela não resolve problema nenhum. Pelo contrário, né, ela só mostra a falta de confiança que temos no cuidado e na providência que Deus tem tido conosco. E Jesus continua nos versículos 28 e 29, e Jesus usa um exemplo
de um rei que é muito conhecido, né, por sua glória, pela sua extravagância, que foi Salomão. Salomão provavelmente ele se vestiu do mais nobre linho, da mais nobre lã da sua época. E Jesus faz uma comparação com os lírios do campo, né, com as flores do campo, e diz: nem Salomão, em toda a sua glória, ou seja, um rei muito glorioso, extravagante, que se vestiu de tudo aquilo que é mais precioso de sua época, ele não se compara aos lírios do campo, a qualquer um deles que foi vestido por Deus, que Deus foi o estilista, né, das flores do campo. Então não se compara. E no versículo 30, Jesus diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, né, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, se Deus ele veste as flores do campo, que hoje existem e amanhã desaparecem, fala, quanto mais a vós. Isso é uma ênfase que Jesus está dizendo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Então, pequena fé, né? Porque a origem da ansiedade é a descrença. Então, qual é a origem da ansiedade? É a descrença naquele que sustenta, né? Naquele que sustenta tudo. Ou seja, é a descrença no Criador, que criou a natureza, sustenta a natureza, portanto, nos tem sustentado. E no versículo 30 e 31 ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos. Ou seja, não se inquietem com as coisas triviais, né? Com aquilo que é necessário para o ser humano, para a existência do ser humano. Ele diz: não fiquem inquietos com isso. Aí no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios, né, ou pagãos, pessoas que não têm fé, pessoas que são descrentes, que não têm a mesma fé no Criador como nós temos, eles é que procuram tais coisas, né? Eles que ficam ansiosos por correr atrás, por ter, por obter, por possuir, e perdem a vida buscando isso, correndo atrás, passam por cima de outras pessoas, buscando sempre ter, acumular, possuir. Fala, é eles que procuram isso. Portanto, vocês devem ter uma conduta totalmente diferente a esta, a dessas pessoas que é chamada de gentios, ou seja, que não têm a mesma fé de vocês. Porque se vocês têm a fé no Criador que sustenta todas as coisas, então confiem nele e tem cuidado de vocês. Não sejam, então, como os gentios que vivem ansiosos por essas coisas, por ter e possuir, e nunca se cessam disso, né? E então, diante disso, né, nós devemos levar uma vida diferente daqueles que buscam somente coisas materiais. Devemos buscar primeiro o reino e desejá-lo acima de tudo, né? Desejar entrar neste reino e viver de uma forma justa, em total submissão à vontade deste Pai Celeste, que é o Senhor desse reino, que é o Rei deste reino. E assim nós iremos acumular tesouros nos céus. Os discípulos já faziam parte deste reino, né? Então logo eles deveriam concentrar todos os seus esforços no interesse desse reino. Então a preocupação demasiada, né, com coisas terrenas põe em dúvida a soberania de Deus e nos desvia, né, do verdadeiro objetivo. E para concluir, Jesus vai continuando. Ele diz, né, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, não fiquem ansiosos, preocupados com isso. Deus sabe que vocês precisam daquilo que é básico, né?
do alimento, das vestes. Então, devemos ter a mentalidade celestial de quem está dizendo essas palavras, ou seja, Cristo Jesus, o Deus encarnado que, como homem, viveu nesta terra, passou por dificuldades, teve fome, teve sede, teve frio. Então ele precisou, Jesus, quando esteve aqui, ele precisou se alimentar, precisou beber, precisou se vestir, mas ele nos deixou o seu exemplo, né? Ele não tirou os olhos das ofertas, ele tirou os olhos das ofertas deste mundo, né? E confiou na suficiente provisão de Deus. E é esta pessoa, né, esse Cristo que está dizendo isso para nós, alguém que experienciou tudo isso. E no versículo 33 ele diz: buscai, pois, então, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e as vestes, né? Então se preocupem com o reino, se preocupem em entrar nesse reino, se preocupem em fazer a vontade do Senhor deste reino. Ajuntem tesouro lá, porque lá ninguém pode tirar de vocês. E se é Deus que está falando isso, está guardado lá, e fiquem despreocupados com as coisas básicas desta vida que Deus tem sustentado. A sua natureza, portanto, tem sustentado aos seus filhos. Então ele acrescenta isso. Então a conclusão no versículo 34, portanto, Jesus começou os versos 25 dizendo: por isto, ou seja, por esta preocupação exagerada, né, de ter, de possuir, que adoece os homens, que é a raiz de todos os males, né, e alguns nessa cobiça, como diz 1 Timóteo, se desviam. 1 Timóteo no capítulo 6, 10, né, onde Paulo vai dizer que alguns, por essa cobiça de sempre possuir, de ter, né, eles se desviam da fé. Jesus está dizendo, por isso, por essas coisas aí que é os gentios que buscam, não fiquem ansiosos. Pelo contrário, busquem o reino e a justiça de Deus, que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então a conclusão final de Jesus é: já basta, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A conclusão de Jesus é: já basta, né? Já basta os problemas e dificuldades, né, corriqueiros da nossa vida cotidiana. Já não é suficiente para nos ocupar. Quanto ao amanhã, o que podemos fazer, né? Quem aqui pode acrescentar um dia a mais na nossa vida? Então, quanto ao amanhã, só nos resta, né, confiar e descansar no Pai Celeste, que tem cuidado de nós. E se a graça de Deus ela é suficiente para o hoje e não deve ser desperdiçada com a ansiedade pelo amanhã, porque a ansiedade é isso. Ansiedade é a preocupação demasiada por aquilo que ainda não chegou. Não existe ansiedade pelo que já passou. Então, se a graça de Deus já não é, ela é suficiente para nós hoje, ela não deve ser desperdiçada com a preocupação pelas coisas de amanhã. Se o amanhã trouxer os males, que provavelmente trará, Jesus está dizendo, haverá ainda mais graça e misericórdia de Deus para nos suprir. Amém?